Tema ao Senhor e afasta-se de todo o mal. Provérbios revela. Você já percebeu como o mal raramente chega de forma escancarada? Ele não costuma se apresentar como algo obviamente destrutivo. Muitas vezes, ele se aproxima em pensamentos sutis, decisões apressadas, concessões pequenas que parecem inofensivas quando o coração está cansado, confuso ou ferido. E é justamente nesses momentos de fragilidade emocional que surge a pergunta silenciosa: como permanecer em paz quando tudo ao redor tenta te afastar do que é bom? Temer a Deus, segundo a sabedoria bíblica, não é viver com medo, culpa ou opressão. É viver com clareza interior. É reconhecer que existe uma voz maior que orienta, protege e alinha o coração quando as emoções estão desorganizadas. O temor a Deus não limita, ele guarda. Não sufoca, ele direciona. Ele cria um espaço seguro dentro de você, onde o mal perde força antes mesmo de se manifestar. Provérbios revela que quem teme a Deus se afasta do mal não por esforço constante, mas por discernimento. O coração passa a reconhecer o que rouba a paz antes que se torne um peso. A fé deixa de ser um conjunto de regras e se transforma em um caminho de consciência, cuidado e proteção espiritual. Onde Deus ocupa o centro, o mal não encontra lugar para permanecer. Talvez você esteja vivendo um tempo de cansaço emocional, ansiedade ou conflito interior. Um tempo em que escolhas parecem confusas e o coração se sente vulnerável. Este conteúdo não é um chamado ao medo, mas ao retorno. Um retorno à presença de Deus como fonte de segurança, equilíbrio e descanso da alma. Temer a Deus é permitir que Ele conduza o interior antes que as circunstâncias conduzam você. Permaneça aqui. Talvez o afastamento do mal não comece com luta, mas com alinhamento. Talvez não seja sobre vigiar tudo ao redor, mas sobre cuidar do que acontece dentro. Onde Deus é honrado, a paz encontra espaço, e onde a paz habita, o mal não consegue permanecer. Temer a Deus começa por corrigir um entendimento distorcido que muitas pessoas carregam desde cedo. Temor não é pavor, não é viver esperando punição, nem andar o tempo todo com culpa. O verdadeiro temor é alinhamento interior. É reconhecer a presença de Deus como referência viva para as decisões, pensamentos e caminhos escolhidos. Quando esse alinhamento acontece, algo muda silenciosamente por dentro. O coração passa a discernir antes de sofrer as consequências. Provérbios revela que o temor do Senhor conduz à vida. Essa condução não é forçada, é natural. Onde Deus ocupa o centro, o coração aprende a reconhecer o que não combina com a paz, com a verdade e com a própria essência. O afastamento do mal não acontece por medo do castigo, mas por clareza. Aquilo que destrói deixa de parecer atraente, aquilo que confunde perde espaço. O coração começa a escolher melhor, porque enxerga melhor. Muitas dores emocionais surgem quando o interior perde essa referência. Sem temor, tudo parece permitido, mas nada traz descanso. As escolhas se tornam reativas, guiadas pelo impulso, pela carência ou pelo cansaço. O temor a Deus devolve ordem ao interior. Ele não oprime, organiza. Não acusa, orienta. Ele funciona como uma luz suave que revela caminhos antes que o coração se perca neles. Jesus demonstrou esse temor em forma de obediência amorosa. Não por medo, mas por confiança. A fé cristã ensina que quando Deus governa o interior, o mal não precisa ser combatido o tempo todo, porque perde autoridade. O temor cria uma distância natural entre o coração e aquilo que fere. Não é esforço constante, é consciência despertada. Talvez você tenha aprendido a associar temor com peso, cobrança ou rigidez, mas o temor verdadeiro traz leveza. Ele tira o coração do caos das escolhas impulsivas e o conduz a um lugar de segurança interior. Onde há temor a Deus,
há direção. Onde há direção, a ansiedade diminui. O medo perde força, porque o coração sabe quem está guiando o caminho. Quando o temor se instala, o mal não precisa ser enfrentado com luta diária. Ele começa a perder espaço porque o interior não o sustenta mais. E esse entendimento prepara o coração para perceber algo ainda mais profundo. O mal raramente começa fora. Ele começa quando pequenas concessões passam despercebidas. Quando o coração perde a referência, tudo começa a se misturar. O que antes parecia claramente errado passa a ser relativizado. O que feriu em outro momento começa a ser tolerado. A confusão emocional não surge de repente. Ela se instala quando o interior deixa de ter um ponto fixo. Provérbios revela que, sem direção, o coração se torna vulnerável a caminhos que prometem alívio, mas entregam inquietação. O temor a Deus devolve essa referência perdida. A ausência de referência espiritual não cria liberdade, cria ruído. Pensamentos se chocam, sentimentos se contradizem e decisões passam a ser tomadas mais pelo cansaço do que pela consciência. O coração cansado não escolhe o melhor, escolhe o que parece mais fácil. É nesse ambiente confuso que o mal encontra espaço, não por força, mas por falta de clareza. O temor funciona como uma bússola silenciosa que reorganiza o interior. A Bíblia mostra que a sabedoria guarda o caminho antes que ele se torne perigoso. Quando o temor se apaga, o coração começa a negociar princípios em nome de sobrevivência emocional. O medo de perder, a necessidade de aceitação, o desejo de anestesiar a dor passam a guiar as escolhas. O temor a Deus interrompe essa negociação. Ele lembra ao coração quem governa, mesmo quando as emoções tentam assumir o controle. Jesus ensinou que o olho é a lâmpada do corpo. Quando o interior perde luz, tudo se obscurece. A fé cristã não ignora a dor emocional, mas oferece direção dentro dela. Temer a Deus não elimina conflitos internos, mas impede que eles definam o caminho. O coração aprende a esperar, a discernir e a escolher mesmo quando não se sente forte. Talvez você esteja vivendo esse ruído interior, uma sensação de confusão constante, de decisões tomadas sem convicção, de afastamento da própria paz. Isso não significa que tudo está perdido, significa que a referência precisa ser restaurada. Onde Deus volta a ocupar o centro, o coração encontra alinhamento. A clareza retorna aos poucos, como luz que se acende em um ambiente escuro. Quando a referência é restaurada, o mal perde força, não porque foi combatido diretamente, mas porque deixou de encontrar sustentação. O temor a Deus não cria rigidez, cria estabilidade. E essa estabilidade prepara o coração para compreender algo essencial. Afastar-se do mal não é viver em luta constante, é aprender a escolher com consciência. Afastar-se do mal não é viver em combate permanente. Não é estar em alerta o tempo todo, nem transformar a fé em vigilância exaustiva. O caminho que Provérbios revela é mais simples e mais profundo. Afastar-se do mal é aprender a escolher com consciência. Quando o coração entende isso, a luta diminui. A decisão passa a ser interna antes de se tornar prática. O temor a Deus age como um filtro silencioso que orienta escolhas sem desgaste emocional. Muitas pessoas se cansam porque acreditam que precisam lutar contra tudo. Contra pensamentos, contra desejos, contra ambientes, contra pessoas. Essa postura consome energia e aumenta a ansiedade. O temor a Deus propõe outra lógica. Ele não chama para o confronto constante, mas para o alinhamento diário. Quando o interior está alinhado, o exterior se organiza. O que não combina com a paz começa a perder espaço naturalmente. A Bíblia ensina que a sabedoria conduz o caminho antes que ele se torne perigoso. Escolher não é reagir. Escolher é discernir.
O coração que teme a Deus não vive refém das circunstâncias. Ele aprende a dizer sim e não com mais serenidade. Não por rigidez, mas por clareza. Onde há clareza, o mal não se sustenta porque não encontra confusão para se apoiar. Jesus não ensinou uma fé baseada em confronto contínuo, mas em direção clara. Ele convidou a caminhar com atenção ao interior. A fé cristã não exige perfeição, exige consciência. Temer a Deus é permitir que essa consciência guie decisões simples do dia a dia. Com quem caminhar, onde permanecer, o que alimentar, o que soltar. Pequenas escolhas feitas com atenção evitam grandes dores no futuro. Talvez você esteja cansada de lutar contra padrões que se repetem, de tentar resistir pela força. O temor a Deus não pede força excessiva, pede entrega consciente. Quando o coração escolhe se alinhar, ele deixa de brigar com tudo ao redor. A paz começa a ocupar espaço. A ansiedade diminui porque não há mais guerra interna constante. Afastar-se do mal, então, deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Consequência de um coração que aprendeu a escolher com presença, não por impulso. Essa mudança é sutil, mas poderosa. E ela prepara o interior para perceber algo ainda mais cuidadoso. Muitas vezes, Deus protege antes mesmo que a dor aconteça. O temor a Deus age como uma proteção que antecede a dor. Há livramentos que nunca serão percebidos, caminhos que não serão trilhados, decisões que não chegarão a ser tomadas porque o coração foi guardado antes. Provérbios revela que a sabedoria preserva a vida justamente porque enxerga além do momento. O temor não reage depois do dano. Ele protege antes que o dano exista. Muitas vezes, Deus afasta sem explicar, fecha portas sem dar detalhes, interrompe relações, oportunidades ou desejos que pareciam promissores. Para um coração ansioso, isso pode parecer perda. Para um coração que aprende a temer a Deus, isso se revela cuidado. O temor ensina a confiar mesmo quando a proteção vem em forma de negação. Nem tudo o que parece bom agora sustentaria a paz depois. A Bíblia mostra que Deus guarda aqueles que confiam nele não apenas do mal visível, mas do mal disfarçado. Aquilo que chega com aparência de alívio pode carregar sementes de dor futura. O temor desperta sensibilidade para perceber esses sinais sutis. O coração começa a sentir incômodo onde antes sentia atração. Esse incômodo não é medo, é discernimento amadurecendo. Jesus alertou que o caminho largo parece mais fácil, mas conduz à perda. O temor a Deus estreita escolhas não para limitar a vida, mas para protegê-la. A fé cristã não é um conjunto de proibições, é um caminho de preservação. Onde o temor está vivo, o coração aprende a confiar que Deus vê o que ainda não é visível. Talvez você já tenha questionado por que certas coisas não avançaram, por que planos não se concretizaram, por que relações se romperam. O temor ajuda a reinterpretar essas experiências. Nem toda porta fechada é atraso, muitas são livramento, nem toda frustração é perda. Muitas são cuidado antecipado. Quando o coração entende que Deus protege antes de ferir, a ansiedade diminui. A necessidade de controlar o futuro perde força. O temor cria descanso, porque o coração reconhece que não precisa enxergar tudo para estar seguro. Basta confiar em quem vê tudo. Esse entendimento transforma a forma como se vive. O medo dá lugar à gratidão silenciosa. A frustração se converte em aprendizado. O coração passa a perceber que o afastamento do mal não é um esforço isolado, mas o resultado de um relacionamento vivo com Deus. E esse relacionamento prepara o interior para distinguir algo essencial: a diferença entre culpa e paz. Existe uma diferença profunda entre culpa e temor, e confundir essas duas coisas tem ferido muitos corações ao longo do tempo. A culpa paralisa, acusa e aprisiona o interior em um ciclo de peso constante. O temor a Deus, ao contrário, liberta.
Ele não empurra o coração para a vergonha, mas o conduz de volta à consciência. Provérbios revela que a sabedoria corrige sem esmagar, orienta sem humilhar e protege sem gerar medo. Quando a culpa governa, o coração se esconde. Ele evita a presença de Deus porque se sente inadequado. A ansiedade cresce, o cansaço emocional se intensifica e a fé se transforma em obrigação pesada. O temor verdadeiro faz o oposto. Ele aproxima. Ele cria um espaço seguro onde o coração pode reconhecer limites sem perder o valor. Temer a Deus não é viver se condenando, é viver se alinhando. A Bíblia mostra que a paz é um sinal de alinhamento interior. Quando o coração teme a Deus, ele sente correção sem perder descanso. Existe clareza, não confusão. Existe direção, não opressão. A culpa grita e exige punição. O temor sussurra e oferece caminho. Essa diferença muda completamente a experiência espiritual e emocional. Jesus nunca usou a culpa como instrumento de transformação. Ele olhava, acolhia e convidava à mudança a partir do amor. A fé cristã nasce desse encontro. O temor a Deus não afasta, aproxima. Ele mostra o erro sem destruir a identidade. Ele revela o caminho sem esmagar quem precisa caminhar. Onde o temor está presente, o coração encontra paz, mesmo em meio a ajustes necessários. Talvez você tenha carregado culpa por muito tempo, confundindo isso com temor. Talvez tenha acreditado que viver em alerta constante era sinal de fé. Mas a sabedoria de Provérbios aponta outro caminho. O temor que vem de Deus não rouba a paz, ele a devolve. Ele não cria tensão permanente, cria descanso responsável. Quando essa compreensão se instala, algo se cura por dentro. A relação com Deus se torna mais leve. A ansiedade diminui, porque o coração não está mais tentando se defender o tempo todo. O afastamento do mal passa a acontecer por amor à paz, não por medo da punição. E isso fortalece o interior de forma profunda. Esse temor que traz paz prepara o coração para algo ainda mais essencial. Reconhecer quem governa verdadeiramente as decisões, os valores e os caminhos escolhidos. E é nesse ponto que a transformação se torna mais estável e duradoura. Temer a Deus é, no fundo, escolher quem governa o coração. Não se trata apenas de crença, mas de autoridade interior. Quando Deus ocupa o centro, outras vozes perdem poder. A pressão externa diminui, a comparação enfraquece e as decisões deixam de ser guiadas pelo medo ou pela urgência emocional. Provérbios revela que o coração bem governado encontra estabilidade mesmo em cenários instáveis. Muitas angústias nascem quando algo ou alguém assume o lugar de referência máxima. A necessidade de aprovação, o desejo de controle, o medo de perder, a busca por alívio imediato. Esses elementos passam a conduzir escolhas e, sem perceber, o coração se afasta da paz. O temor a Deus reorganiza essa hierarquia. Ele devolve a Deus o lugar de orientação e retira do mal a autoridade de conduzir pensamentos e ações. Quando Deus governa, o mal não precisa ser enfrentado o tempo todo. Ele perde influência porque não dita mais valores. O coração aprende a discernir o que constrói e o que corrói. A Bíblia ensina que onde há sabedoria, há vida. Essa vida se manifesta em escolhas mais conscientes, em limites mais claros e em uma sensação de segurança interior que não depende das circunstâncias. Jesus viveu com essa referência clara. Suas decisões não eram movidas por pressão externa, mas por obediência confiante. A fé cristã propõe esse mesmo caminho, não viver reagindo, mas respondendo a uma direção maior. Temer a Deus é permitir que essa direção conduza mesmo quando o ambiente tenta impor outra rota. Talvez você sinta que muitas decisões têm sido tomadas a partir do cansaço ou da ansiedade. O temor convida a pausar
e realinhar. Ele lembra que não é preciso agradar todas as vozes para viver em paz. Quando Deus governa o coração, o mal perde espaço porque deixa de encontrar terreno fértil. Esse governo não oprime, ele organiza. Ele não retira liberdade, oferece segurança. O coração passa a sentir descanso porque sabe quem conduz. E esse descanso abre espaço para perceber algo ainda mais profundo. Quanto mais perto de Deus, menos o mal encontra lugar para permanecer. O afastamento do mal não acontece pela força da vigilância, mas pela proximidade com Deus. Quanto mais o coração se aproxima, menos espaço sobra para aquilo que fere. Essa transformação não é brusca, nem imposta. Ela acontece de dentro para fora, de forma quase imperceptível. O que antes atraía começa a perder sentido. O que antes confundia passa a incomodar. Provérbios revela que a sabedoria caminha junto de quem busca a Deus com sinceridade. Muitas pessoas tentam se afastar do mal mantendo distância de tudo, quando, na verdade, o caminho mais eficaz é diminuir a distância do coração em relação a Deus. A fé cristã não é fuga do mundo, é relacionamento vivo que reorganiza prioridades. Quando Deus ocupa mais espaço, o mal não precisa ser combatido o tempo todo, porque já não encontra acolhimento interior. A proximidade com Deus transforma desejos. Não porque alguém é forçado a mudar, mas porque a presença muda o apetite do coração. Aquilo que rouba a paz deixa de parecer necessário. A Bíblia mostra que a luz não discute com a escuridão, ela apenas ocupa o espaço. O temor a Deus funciona dessa mesma forma. Ele ilumina escolhas, clareia intenções e reduz a influência do que antes parecia inevitável. Jesus não ensinou uma fé baseada em isolamento, mas em permanência. Permanecer em Deus, permanecer na verdade, permanecer no amor. Essa permanência cria um afastamento natural do mal, não por medo, mas por falta de compatibilidade. O coração começa a perceber que certas atitudes já não combinam com o que foi restaurado por dentro. Talvez você tenha tentado se afastar do mal pela força, e isso tenha gerado cansaço e frustração. A proximidade com Deus oferece outro caminho. Um caminho mais leve, onde a transformação acontece sem violência interior. A ansiedade diminui porque o foco deixa de ser o que precisa ser evitado e passa a ser quem precisa ser buscado. Quando o coração se aproxima de Deus, ele encontra descanso. E nesse descanso, o mal perde espaço. Não porque foi derrotado em uma batalha externa, mas porque já não encontra lugar para permanecer. Essa proximidade prepara o interior para experimentar algo ainda mais profundo, o descanso de quem confia e encontra segurança mesmo em meio às incertezas. Quando o coração aprende a temer a Deus, algo precioso acontece. O descanso começa a ocupar o lugar da inquietação. Não é um descanso que ignora a realidade, mas um descanso que nasce da confiança. Provérbios revela que quem anda em sabedoria encontra segurança interior, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. O temor a Deus não elimina desafios, mas remove o peso desnecessário de carregá-los sozinho. A ansiedade perde força quando o coração deixa de tentar controlar tudo. O temor ensina a entregar. Não como quem desiste, mas como quem confia. A Bíblia mostra que a paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus governa acima deles. Quando essa certeza se instala, o interior se acalma. As decisões se tornam mais conscientes. O medo deixa de ser o motor principal. Jesus convidava os cansados ao descanso porque sabia que muitos carregavam fardos que nunca deveriam ter sido seus. A fé cristã não adiciona peso, ela remove excessos. Temer a Deus é reconhecer limites humanos e aceitar cuidado divino. Esse reconhecimento traz alívio emocional profundo.
O coração deixa de lutar contra tudo e aprende a caminhar com mais leveza. Talvez você esteja vivendo um tempo de exaustão silenciosa, um cansaço que não vem apenas das circunstâncias, mas da tentativa constante de se proteger, se justificar ou se manter em alerta. O temor a Deus oferece outro ritmo, um ritmo onde a vigilância se transforma em confiança e a tensão se dissolve em descanso responsável. Quando o coração encontra esse descanso, ele não se torna passivo, ele se torna estável. A estabilidade permite discernir melhor, escolher com mais calma e se afastar do mal sem esforço excessivo. O afastamento deixa de ser reação e passa a ser consequência natural de um interior alinhado. Esse descanso não é momentâneo. Ele se aprofunda à medida que a confiança cresce. E quanto mais o coração descansa em Deus, menos espaço há para o medo governar. Essa paz prepara o interior para o encerramento do caminho, não como ponto final, mas como convite contínuo à permanência. Temer a Deus não encerra a jornada, inaugura uma forma mais leve de caminhar. O coração que aprendeu a alinhar escolhas, a discernir com clareza e a descansar em confiança, não vive mais refém do medo. Ele segue atento, mas em paz. Provérbios revela que o caminho da sabedoria preserva a vida, porque ensina a viver com consciência, não com tensão. Onde o temor está vivo, o mal perde espaço, porque já não encontra acolhimento interior. Ao longo desse percurso, talvez tenham surgido dores emocionais, dúvidas silenciosas e momentos de solidão. Nada disso foi ignorado. Tudo foi atravessado com cuidado. O temor não apagou sentimentos, organizou-os. Não exigiu perfeição, ofereceu direção. A Bíblia mostra que Deus se aproxima de quem reconhece limites e confia no seu cuidado. Essa proximidade cura por dentro e devolve esperança. Jesus não prometeu ausência de dificuldades, mas presença constante. Essa presença transforma a forma de enfrentar a vida. O temor a Deus não cria pessoas rígidas, cria pessoas inteiras, pessoas que sabem quando dizer não, quando esperar e quando seguir. O mal não precisa ser combatido com desespero quando o interior está guardado. A paz se torna o critério, a verdade, o norte. Se este conteúdo encontrou você em um tempo de confusão, cansaço ou inquietação, permita-se permanecer um pouco mais nesse caminho. Este espaço existe para acolher, orientar e lembrar que a sabedoria de Deus continua acessível, simples e viva. Volte sempre que precisar reorganizar o interior, reencontrar clareza ou descansar a alma. Temer a Deus é escolher a vida todos os dias. É se afastar do mal não por medo, mas por amor à paz. E quando essa escolha se torna hábito, o coração aprende a caminhar seguro, mesmo em um mundo instável. Permaneça nesse caminho. Ele não oprime, ele guarda. Mais uma reflexão feita com fé e intenção de abrir e melhorar os seus caminhos. Que Deus te guie e abençoe, hoje e sempre.